devocional Palavra que Transforma, continuando a nossa reflexão a respeito de Marta e Maria. Precisamos buscar um pouquinho de cada uma dessas mulheres, duas irmãs, discípulas do Senhor Jesus, fiéis a quem Ele era. E Marta, um tanto distraída com tantos afazeres que ela colocou no seu coração que deveria fazer ao Mestre, e Maria, aos pés do Senhor Jesus, aprendendo dele. E no versículo 40 do capítulo 10 do livro de Lucas diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. O nosso dia a dia é um dia de atividades intensas a respeito da nossa casa, a respeito do nosso trabalho, do cuidado com filhos, ministérios, esposo, inúmeras atividades para fazer. Precisamos perguntar ao Pai se realmente elas fazem parte do plano dele para nós. Há momentos em que pegamos determinadas coisas para fazer em que o Senhor não disse para pegar. É evidente que no nosso dia a dia há momentos que nem precisamos perguntar porque faz parte da nossa função e se faz necessário estar pronta, cuidada. Mas há outras que nós decidimos pegar e não é para nós. O ser humano, ele tem uma tendência em declarar o quanto ele faz. Um estudo realizado há muito tempo em Portugal disse que pessoas declaram em seus lábios o quanto elas trabalham, o quanto elas fazem no dia a dia, o quanto elas estão ocupadas diariamente, não porque realmente elas estão, mas porque elas gostam de ser valorizadas por aquilo que elas fazem. Por isso elas acabam declarando: estou cansada, fiz muitas coisas, o meu dia hoje foi exaustivo, não aguento mais tantas atividades. São frases que muitas de nós falamos e que no fundo do nosso coração, sem que nós muitas vezes venhamos a perceber, nós falamos para supervalorizar o nosso dia, supervalorizar as nossas tarefas e aquilo que nós somos e aquilo que nós precisamos fazer. E o Senhor diz para nós que não é necessário fazer isso. Ele sabe o que nós fazemos. E as pessoas reconhecem quem nós somos, o que fazemos a partir do resultado que apresentamos, a partir dos frutos colhidos da sua dedicação àquilo que o Senhor tem colocado para você. Não precisamos supervalorizar. E também não precisamos fazer além daquilo que o Senhor nos pede. Para a reflexão de hoje, não precisamos fazer comparações com o outro. Marta fez essa comparação. Marta totalmente ocupada com os afazeres da casa, porque é uma mulher muito zelosa, que desejava servir ao Mestre com muita dedicação. Mas ela acaba se perdendo em tudo isso, porque quando ele diz assim, distraída em muito serviço, significa esse distraída, que ela estava confundindo muitas coisas, que ela estava, vamos no nosso linguajar de hoje, atropelando todo o seu serviço. Ela estava desorganizada quanto àquilo que ela precisava realmente fazer. E ela diz aqui que, aproximando-se do Senhor, ela falou assim: não te importas que minha irmã me deixe servir só? Nós fazemos esta comparação. E nós não podemos ser esse tipo de mulher. Mulher que se compara a outra. Mulher que diz: eu faço muito, a outra não faz nada. A educação dos meus filhos é perfeita, daquela não é. A forma como eu arrumo a minha casa é ideal e a daquela pessoa, daquela mulher, não é. Comparamos o que nós somos com o que as outras mulheres são. Mas a pergunta que é necessário fazermos: qual é a melhor parte para nós? O que é necessário para fazermos para que nós sejamos aprovados por Deus? Não são as comparações, mas é perguntar para o Pai: Senhor, o caminho que eu levo, a forma como eu faço, ela está sendo aprovada por Ti? Porque se ela for aprovada pelo Senhor, significará que a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério também está sendo aprovado pelas outras pessoas.
Pelo menos aquelas pessoas que são de interesse do Senhor para a sua vida. Ela faz uma pergunta para o Senhor, ela diz: Senhor, não se importa? O Senhor não está vendo que as pessoas da minha casa não me ajudam? O Senhor não percebe que eu preciso que aquelas pessoas do trabalho, do ministério que o Senhor tem colocado, que elas não me apoiam da forma necessária? E nós questionamos a Deus, falamos com Deus que o Senhor está míope, o Senhor não deve estar enxergando muito bem. Mas por quê? Porque nós fazemos comparação com a outra pessoa. Mas o Senhor enxerga, e enxerga muito bem. E Ele enxerga o seu coração, enxerga o meu coração, e Ele quer falar conosco a esse respeito. O Senhor pede para que nós olhemos para as nossas funções e venhamos a perceber se estamos muito distraídas, muito atarefadas, fazendo além daquilo que Deus pediu para fazermos. E ela diz aqui ainda, diz depois que me ajude. Nós ainda falamos para Deus a forma como Ele deve agir na nossa vida, ou na vida daquela outra pessoa. Se você é uma mulher que está se sentindo muito cansada, muito atarefada, se seu dia está afadigado por uma nova situação que você tem vivido, ore ao Senhor, peça força a Ele, peça discernimento. Senhor, será que eu não estou fazendo coisas a mais? O Senhor vai falar ao seu coração. O discernimento de como agir todas as coisas virá até a ti. Mas nós precisamos clamar ao Pai e colocar a nossa situação diante dele, não a situação do outro, achando que se o outro mudar a sua atitude, nos ajudará. Nós precisamos pedir ao Pai sobre a nossa vida. Senhor, me ensina a ser uma boa dona de casa, me ensina a ser uma boa esposa, me ensina a ser uma boa mãe. Senhor, me ensina a ser uma boa profissional, acabei de receber uma promoção, o que é que eu faço agora? Senhor, este ministério que o Senhor tem colocado, eu não quero viver fadigado, de forma pesada, porque eu tenho certeza que não é isso que o Senhor tem para cada uma de nós, porque a Tua própria palavra diz que o fardo é leve, não pode ser pesado. Então me ensine, porque eu mesma estou colocando peso em tudo isso que eu estou a fazer. Então esta é a nossa oração, e não pedir ao Pai que outras pessoas mudem o seu jeito de ser para que eu seja beneficiada. Não, Senhor, qual é a forma que o Senhor fará para que eu melhore as minhas atividades? Para que eu não fique distraída, ou seja, para que eu não fique confundida, para que eu não fique atropelada, desorganizada. Eu já me peguei várias vezes no dia totalmente desorganizado as minhas funções, de tudo aquilo que eu tinha que fazer. E o Senhor me mostrou exatamente onde estava o meu erro, exatamente aquilo que eu precisava mudar para que tudo fosse cumprido, para que tudo fosse executado de forma organizada e num tempo hábil. Peça a Deus, eu pedi e Ele me mostrou. Ele também fará isso por você. Por isso, não se torne uma mulher questionadora quanto às funções de outras pessoas, mas uma mulher que tem um entendimento do que Deus quer para você. Porque no versículo 41 diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quantos dias você tem sido afadigada e ansiosa quanto àquilo que você está colocando a mais nas funções que o Senhor tem para você? Pare e pense. É claro que as nossas funções, elas têm que ser cumpridas. Fomos chamadas como mulheres criadas como auxiliadoras, adjutoras, e precisamos assim executar com muito zelo, com muita excelência, sempre buscando do Pai a sabedoria para todas as coisas, porque sozinhas não conseguimos, precisamos dele. E ele te orientará para que você não se torne uma mulher afadigada e ansiosa com as funções. Hoje o mundo ele está regido pela ansiedade, mulheres com problemas no coração, na alma, porque está pegando para si muito mais do que Deus pediu.
e assim se tornando ansiosa. E a ansiedade, ela traz consequências para a nossa saúde física e mental. Por isso, em nome de Jesus, faça essa oração. Pergunte ao Pai como se planejar, pergunte ao Pai como fazer todas as coisas, mas não deixe de cumprir as funções que o Senhor tem estabelecido para você como uma mulher segundo o coração de Deus, uma mulher que quer ser aprovada por Ele. Não deixe que as outras pessoas cumpram as funções que são para você cumprir, porque há momentos na nossa vida que o Senhor diz que nós mesmos precisamos pegar com as mãos aquilo que Ele nos deu. Há tempos em que soltamos um pouco mais, mas há outros que precisamos resgatar novamente. Seja assim, uma mulher sábia que não busque justificativas da sua distração nas outras pessoas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.